E aí, pessoal, tudo bem? Então, dando sequência ao nosso curso de segurança pública, continuidade, obviamente, vou trabalhar agora com a Polícia Federal. Vamos já estabelecer algumas diretrizes, características, né, que envolvem a atuação da Polícia Federal. E esse bloco, ele vai ser um bloco um pouquinho diferenciado, porque eu vou misturar bastante a parte do direito constitucional com a parte do direito processual penal, até porque a Polícia Federal é uma polícia híbrida. Então, eu vou ficar olhando aqui na tela, está lá o meu amigo Eric, e aí eu vou, na medida do possível, mostrando para vocês todos os esqueminhas que eu vou fazendo, as questões de prova e assim vai. Beleza? Então vamos lá? Vamos lá. Tá tudo certo, Eric? Tranquilo? Então, ó. Olá, pessoal, tudo bem? De volta ao nosso bloco. Deu tudo certo aí? Não? Vamos fazer de novo. Deu um erro ali, eu atropelei as etapas. Então vamos lá, vou falar sobre Polícia Federal. Olá, pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade ao nosso curso de segurança pública dentro da disciplina Direito Constitucional. Esse bloco será um bloco diferenciado porque eu vou trabalhar bastante aqui com a parte do processo penal, justamente porque ele está agregado aqui à competência da Polícia Federal no aspecto constitucional. Como as questões de prova são multidisciplinares, não tem jeito, né? Eu tenho que, em determinados pontos, principalmente nesse tema segurança pública, agregar valor e complementar com a parte de processual penal. Não sou professor de processual dessa disciplina, né, Direito Processual Penal. Temos aí professores excelentes aqui na nossa casa, né, especificamente até o professor Leonardo. Então, pessoal, a ideia é sempre o quê? Aprofundar no direito constitucional e trazer ali só uma composição superficial do direito processual penal, porque uma aula mais detalhada de direito processual penal você vai ter com o professor Leonardo. Tudo bem? Ou com a professora Elisa Pitaro, né? Então, detalhe importante, Polícia Federal. Quando nós trabalhamos com a Polícia Federal, ela é uma polícia híbrida. Ela atua tanto numa função de polícia ostensiva, ou seja, prevenindo ali que ocorra a infração penal, assim como ela pode trabalhar no âmbito de polícia judiciária da União. É até interessante destacar que a Polícia Federal é a única polícia judiciária ou polícia repressiva da União, tudo bem? Então, importante aí você reforçar esse conceito. Só existe uma polícia judiciária ou polícia repressiva da União. Quem é? É a Polícia Federal. Polícia ostensiva da União, ou polícia preventiva, ou polícia administrativa da União, nós temos a Polícia Federal também, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Ferroviária Federal. Dentro da Polícia Federal, nós temos ali vários cargos, que são cargos ali com atribuições específicas. Eu começo com delegado da Polícia Federal, nós temos os peritos da Polícia Federal. Por que peritos? Porque o concurso da Polícia Federal na área de perícia, ele é dividido em várias áreas, perfeito? Então você tem os peritos, você tem papiloscopistas da Polícia Federal, você tem agentes da Polícia Federal. Esses agentes da Polícia Federal podem ser também agentes administrativos da Polícia Federal, que hoje não sei como é que funciona, mas antigamente era cargo de nível médio, tudo bem? Mas o agente da Polícia Federal que atua ali no âmbito da ação policial, ele tem ali uma competência estabelecida em lei da Polícia Federal, com atuação de que seja ali a repressão, né? Ou seja, uma função ali de investigação e também na função de prevenção. Por exemplo, quando você vai fazer uma viagem internacional, você encontra os agentes da Polícia Federal lá no raio-x, perfeito? Então, função aí do agente de polícia. Nós temos aí o escrivão de Polícia Federal, perfeito? Então, esse escrivão da Polícia Federal tem uma atribuição ali no âmbito
administrativa e inquérito policial. Nada assim impede que um escrivão da Polícia Federal também ele atue em operações policiais. Eu só desconheço o agente administrativo atuando nas operações da Polícia Federal, operações em loco, né? Porque até o agente, salvo engano, da Polícia Federal nem tem porte de arma, salvo engano, não tenho certeza disso não, perfeito? Então nós temos esses cargos da Polícia Federal. Nós não vamos trabalhar com nenhum cargo específico, a intenção é só mostrar para vocês que existem esses cargos, são concursos públicos específicos, diferenciados. Você tem concurso para escrivão, você tem concurso para papiloscopista da Polícia Federal, perito da Polícia Federal, delegado da Polícia Federal, e assim, agente da Polícia Federal e assim vai. Tudo certo? Então, detalhe importante, na nossa tela eu tenho a Polícia Federal, ok? Então tá lá, Polícia Federal, que tem aí uma composição diferenciada, com delegado da Polícia Federal, perito da Polícia Federal, escrivão da Polícia Federal, papiloscopista policial federal, agente da Polícia Federal, faltou só o agente administrativo. Tá. A Polícia Federal, ela tem a função de apurar infrações penais. Então, quando a Polícia Federal ela apura infrações penais, significa que ela vai apurar tanto o crime quanto a contravenção penal, ok? Então você tem ali a composição, nessa composição de infração penal, tem que tomar um certo cuidado, porque a infração penal, ela envolve tanto o crime quanto a contravenção penal. E aí você vai ter um detalhe interessante. E qual vai ser o detalhe? Quando a Polícia Federal, ela apura uma contravenção penal, quem é que vai julgar essa contravenção penal? Em regra, quem julga a contravenção penal será a Justiça Estadual. Então tá aí, ó, Justiça Estadual que vai julgar a contravenção penal. Mas por que você está falando em regra? Você tem lá no 109 da Constituição Federal, eu não me lembro qual é o inciso, depois vou até olhar para vocês, não sei se é o inciso 4º, salvo engano é o inciso 4º, destacando que a Polícia Federal, ou melhor dizendo, desculpa, que os juízes federais, eles não julgam contravenções penais. Então, em regra, a Polícia Federal, quando apura uma contravenção penal, quem é que vai julgar? A Justiça Estadual. Mas aí tem um detalhe. E qual é o detalhe? O TRF, que é órgão da Justiça Federal, ele julga infrações penais, crime e contravenção, especificamente daqueles que têm foro por prerrogativa de função do TRF. Então, a situação hipotética. Se a Polícia Federal estiver investigando uma contravenção penal que foi praticada por um procurador da República ou por um juiz federal, quem é que vai julgar essa contravenção penal? O TRF. Então tem esse detalhe importante, porque muitos alunos, eles gravam a situação ali genérica, global, a Justiça Federal não julga contravenção penal. Tem que tomar cuidado com essa afirmação. Primeiro, vamos com calma. Quais são os órgãos da Justiça Federal? Esse é o primeiro passo para você entender o que eu estou explicando. Órgãos da Justiça Federal, se você for na Constituição, abrir o artigo 106 da Constituição Federal, você vai ver que só tem 2 órgãos da Justiça Federal. O Tribunal Regional Federal e os juízes federais. Mas tem aluno que fica pensando o seguinte, não, professor, mas e o STF? E o STJ? E o TSE, TST, STM, não são órgãos da Justiça Federal? Não. Eles são órgãos de competência nacional, mas eles não são órgãos da Justiça Federal. Abre o artigo 106 da nossa Constituição, 106 ou 107, que você vai ver quais são os órgãos da Justiça Federal. 2, juízes federais e Tribunal Regional Federal. Os juízes federais, eles não julgam contravenção penal, mas o TRF pode julgar contravenção penal em relação àquele que tem foro por prerrogativa de função. Então, quando a Polícia Federal ela apura uma contravenção penal, se essa pessoa não tiver foro por prerrogativa de função no TRF, quem vai julgar essa contravenção penal que foi investigada pela Polícia Federal será a Justiça Estadual, ok? Ou um juiz de direito, ou um desembargador do TJ.
Se a pessoa tiver foro por prerrogativa de função no TRF, a Polícia Federal ela investiga contravenção penal e aí os indícios de autoria e materialidade juntamente com todo o relatório do inquérito policial vai ser destinado para o TRF. Entenderam então esse primeiro passo? Tome cuidado, tá bom? Justiça Federal julga contravenção? Depende. O TRF julga. Agora, juízes federais, não. Vamos analisar o que está na nossa tela? Então, eu tenho aqui na tela que a Polícia Federal ela vai apurar infrações penais, tanto crime quanto contravenção penal, ok? E aí você tem que aos juízes federais compete processar e julgar, inciso 4º, os crimes políticos e as contravenções penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral. Mas olha só que interessante, o 109, ele traz a competência, deixa eu só pegar aqui a caneta, de juízes federais. Então, reafirmando o que eu comentei com vocês, os juízes federais, eles não vão julgar contravenções penais. Mas o TRF pode julgar contravenção penal em relação àquele que tem foro por prerrogativa de função? Pode. Então, esse artigo 109, inciso 4º, ele denota que juiz federal não julga contravenção, mas o TRF pode julgar? Pode. E aí vamos lá. Você sabe essa diferença entre crime e contravenção? Então, ao analisar aqui na nossa tela, eu coloquei um comparativo de crime versus contravenção penal para que você tenha aí um certo conhecimento, um subsídio para entender o que nós estamos trabalhando dentro do aspecto constitucional. No crime, você tem ali a tentativa, e a tentativa ela é punível. Então, no crime, a tentativa ela é punível. Na contravenção penal, pode até existir a tentativa, mas a tentativa em contravenção penal não é punida. Então, você tem o seguinte, contravenção penal. Existe ali tentativa de contravenção penal? No mundo fático, pode existir. Mas no âmbito processual, não se definiu na lei de contravenção penal a possibilidade de tentativa. Então, tentativa de contravenção penal não é punível. Extraterritorialidade. O crime tem extraterritorialidade, admite extraterritorialidade. Ou seja, mesmo ocorrendo o crime fora do Brasil, o indivíduo pode ser punido, processado pelas leis brasileiras? Pode. Tem algumas exceções, alguns detalhes que você vai estudar no artigo 7º do Código Penal, mas isso não interessa agora. O mais importante é saber que admite-se a extraterritorialidade de crime. Agora, será que se admite a extraterritorialidade de contravenção penal? Não. Não se admite extraterritorialidade de contravenção penal. Processo e julgamento. Processo e julgamento de crime. Quem é que julga crime? Qual é a justiça que julga crime? A justiça que julga o crime é a Justiça Federal e também a Justiça Estadual. Então tá lá. Quem é que julga contravenção penal? Você sabia que contravenção penal, em regra, em quase 99% dos casos, é a Justiça Estadual? Ah, mas professor, a Justiça Federal julga contravenção? Sim, para aqueles que possuem foro por prerrogativa no TRF. Ou seja, Justiça Federal julga contravenção, especificamente o TRF julga contravenção. Então você tem lá, foro por prerrogativa de função federal, aí você pode até colocar entre parênteses aqui, perfeito, escrever no seu material, TRF, que é o Tribunal Regional Federal, que vai julgar contravenção penal, ok? Então você tem aí diferenças de crime versus contravenção aí, justamente para você entender a nossa aula de segurança pública. Tipo de pena,
no crime. Tipo de pena no crime é a pena privativa de liberdade, que envolve tanto a reclusão quanto detenção e multa. Perfeito? Existe a possibilidade da pena restritiva de direitos também no crime. Então vamos lá, olha só, você tem lá pena privativa de liberdade, que envolve reclusão, detenção e ou multa, tanto no crime quanto na contravenção. O crime, ele pode ter ação penal privada, ação penal pública condicionada à representação ou incondicionada. Então você tem lá ação penal privada e pública condicionada ou incondicionada. E, na verdade, desculpa, eu falei contravenção. Não. No crime, você tem a ação penal privada, ação penal pública, que pode ser condicionada ou incondicionada. E na contravenção penal, você sabia que na contravenção penal só existe ação penal pública incondicionada? Então tá lá, contravenção penal, ação penal pública incondicionada. Qual é o limite de pena para o crime? Limite de pena para o crime, 30 anos. Limite de pena para contravenção penal, 5 anos. Ok? Então nós estamos preenchendo aí essas diferenças entre crime e contravenção. Mais tabelinha? Mais. Tá lá, ó. Período de prova do sursis. No crime, 2 a 4 anos ou de 4 a 6 anos. Deixa eu colocar aqui para vocês, ó. Tá lá. 2 a 4 anos ou de 4 a 6 anos. E na contravenção penal, tem ali o período de prova, tem ali o sursis? Tem, mas é de 1 a 3 anos. Tá aí. Prisão preventiva e temporária no crime é cabível? É cabível, tá lá no 313, na Lei 7.960 de 89. Na contravenção penal, será que admite prisão preventiva e prisão temporária? Não, na contravenção penal não tem prisão preventiva, não tem prisão temporária. No crime, se admite confisco? Tem essa possibilidade aí do confisco em relação aí aos instrumentos do crime. Agora, na contravenção penal, existe a possibilidade do confisco? Não, não existe a possibilidade de confisco na contravenção penal, ok? Beleza, pessoal? Então, a partir desse momento, nós analisamos, né, essa diferença entre crime e contravenção. Professor, você está ministrando uma aula de direito constitucional explicando a diferença entre crime e contravenção? É. Na intenção de complementar o artigo 144, parágrafo 1º, que destaca que a Polícia Federal apura infrações penais. Se você não sabe o que é uma infração penal, você, na verdade, está com a dificuldade de entender o que é crime e contravenção. E as questões de prova são multidisciplinares, porque traz o seguinte: se a Polícia Federal apura infração penal, ela apura tanto o crime quanto a contravenção. E aí a questão de prova, ela traz ali, por exemplo, uma situação em que ocorre uma contravenção penal, cita uma característica da contravenção penal que você tem que saber, que é uma dessas aqui que eu passei, e depois pergunta qual é a justiça competente para julgar, melhor dizendo, essa contravenção penal que está sendo investigada pela Polícia Federal. Entenderam, então, todo o sistema, né, que você tem dentro ali da atuação da Polícia Federal? A questão de prova pode envolver o direito constitucional com o direito processual penal com o direito penal. Então, por isso que a nossa aula aqui é um pouquinho mais completa. E aí você pergunta: bom, professor, então eu vi que a contravenção penal, ela admite a prisão simples e multa, ou multa, não é isso? Quando você tem a contravenção penal, prisão simples e multa, ou prisão simples ou multa. Legal. É possível uma contravenção penal ser submetida à pena de reclusão? Teve uma questão de prova de delegado, eu não me lembro qual foi o estado, que trouxe a competência da atuação ali da Polícia Civil em investigar uma determinada contravenção, e aí perguntava se essa contravenção poderia ser punida, ou melhor dizendo, era punida com pena de reclusão. Quando você olha, poxa, contravenção, pena de reclusão, competência da Polícia Civil, você tem que saber vários institutos do direito para responder essa questão de forma correta. Você já ouviu falar em norma penal em branco ao revés?
ou norma penal em branco invertida. Um abraço para o meu amigo Kleber Masson, né, que teve até o sorteio do livro dele na semana passada no meu Instagram. Então, em homenagem ao meu amigo Kleber Masson, norma penal em branco ao revés ou norma penal em branco invertida é aquela norma penal em que a complementação ela ocorre no preceito secundário da norma penal. Então você tem o preceito primário, que é o que define a conduta, e o preceito secundário é o que define a pena. Na lei de genocídio, para você ter ideia, você tem várias condutas divididas em alíneas que denotam ali o crime de genocídio. E aí quando você vai analisar a pena, então, por exemplo, matar membros de um grupo, aí você olha para a pena e diz o seguinte: essa pena remete-se ao artigo 121, parágrafo 2º, né, parágrafo 2º do Código Penal, que fala do homicídio qualificado. Então, para você visualizar a pena, você tem que ir em outro instituto penal para fazer essa complementação. Essa é a norma penal em branco ao revés. Mas por que você está falando isso, professor? Porque é possível que uma contravenção penal seja punida com pena de reclusão se essa contravenção penal se enquadra ali no conceito de norma penal em branco ao revés. E aí tem uma contravenção penal que, salvo engano, depois eu vou conferir aqui com vocês, de falsificação de bilhete de loteria. E essa falsificação, aí você tem a pena da norma penal em branco, dessa contravenção penal, trazendo uma remissão à falsidade de documento privado, alguma coisa assim. Eu vou olhar aqui para vocês, tudo bem? Então, na tela, por gentileza, para que você entenda toda essa dinâmica, nós trabalhamos aqui com a tabelinha, perfeito, aí ó, a tabelinha, e agora eu vou mostrar a perguntinha para você, tá lá, ó. Toda contravenção penal é apenada com prisão simples e ou multa? Não. Perfeito? A resposta é não. Aí você tem lá, ó, artigo 54 da Lei 6.259 de 44, que é a Lei de Contravenção Penal. E o artigo 54, ele destaca o seguinte: falsificar, emendar ou adulterar bilhetes de loteria. Penas, artigo 298 do Código Penal, conforme eu comentei com vocês. Isso é uma norma penal em branco ao revés. Aí você tem que ir lá no 298, que trata da falsificação de documento particular, que traz falsificar no todo ou em parte documento particular ou alterar documento particular verdadeiro. Reclusão de 1 a 5 anos e multa. E o que acontece aqui, pessoal? Você vê aqui que essa contravenção penal, ela remetendo ao 298, ela vai ser submetida à pena de reclusão. Tudo bem? Então, quando a Polícia Federal ela apura uma contravenção penal, é possível que essa contravenção penal seja punida com pena de reclusão? É possível se for a contravenção penal do artigo 54 da Lei de Contravenção Penal, que é 6.259 de 44. Ok? E aí vamos lá, características da persecução penal. Se a Polícia Federal ela vai apurar infrações penais, né, na busca de autoria e materialidade, você tem ali uma pessoa responsável pela investigação conforme a Lei 12.830 de 2013. Quem é essa pessoa responsável? É o delegado de polícia. Então, o delegado de polícia, ele é o único que vai presidir o inquérito. Agora, quando o delegado de polícia ele preside o inquérito, que é uma função de polícia judiciária, que é uma função ali de polícia repressiva, será que no inquérito ele pode emitir juízo de valor? Ou o delegado, ele apenas traz ali o fato, né, toda a elaboração, toda a arquitetura do fato criminoso e deixa para o Ministério Público oferecer a denúncia e fazer a capitulação do crime? O que você acha? Será que o delegado de polícia ele pode fazer a capitulação do crime? Ele pode colocar ali um juízo de valor no inquérito policial? Não. Em regra, melhor dizendo, né? Em regra, não. O delegado de polícia, ele só vai arquitetar todo o fato criminoso,
esse relatório do inquérito policial, segundo o artigo 10, inciso 2º, salvo engano, tem que depois olhar, não sei se é parágrafo 1º, inciso 2º ou inciso 2º do Código de Processo Penal, o delegado de polícia, ele não vai destinar o inquérito para o Ministério Público. Ele vai destinar o inquérito para o magistrado. É claro que na praxe processual, na prática, o delegado de polícia destina o inquérito policial para o membro do Ministério Público. Isso é praxe. Inclusive, tem até entendimentos de determinados enunciados, né, que tivemos aí dentro do Código de Processo Penal, permitindo essa situação. Mas veio o STF e falou assim, não, isso não pode, isso está violando o Código de Processo Penal. O Código de Processo Penal diz o quê? Que os autos do inquérito policial são encaminhados para o magistrado ele vai notificar o membro do Ministério Público competente, o membro do Ministério Público competente, quando ele obtém ali os autos do inquérito policial, ele vai oferecer ou não a denúncia. Se for um crime de ação penal pública incondicionada ou condicionada à representação, tá? Tendo ali a representação. Tô aqui só numa situação abrangente, sem entrar em detalhes da parte processual penal, tá bom? Ok. E aí o membro do Ministério Público pode promover o arquivamento do inquérito? Sim, mas quem é que vai arquivar o inquérito? Somente o magistrado, tá? Lembrando aí dessas situações peculiares. Mas existe ali, então, alguma exceção em que o próprio delegado de polícia, ele vai emitir um juízo de valor no inquérito policial? Por exemplo, no âmbito da lei de drogas, existe essa possibilidade do delegado de polícia trazer expresso no inquérito policial que o indivíduo é traficante ou que ele é usuário? Pode o próprio delegado de polícia estabelecer isso no inquérito policial? Tem previsão na 11.343 de 2006? Tem. Tem previsão. Lá no artigo 53, salvo engano. Então, vamos fazer o seguinte. Na tela, por gentileza, na intenção de complementar o nosso material, eu trago ali, então, as características da persecução penal, perfeito? E aí, ao analisar as características, em regra, deixa eu só passar aqui, em regra, não emite juízo de valor. Quem não emite? Aquele que preside o inquérito, ou seja, o delegado de polícia. Exceção, está lá no 52 da Lei de Drogas, 11.343 de 2006, que traz o seguinte: fim dos prazos a que se refere o artigo 51 desta lei, a autoridade de polícia judiciária, remetendo os autos do inquérito ao juízo, 1. Relatará sumariamente as circunstâncias do fato, justificando as razões que levaram à classificação do delito, indicando a quantidade e natureza de substância ou produto apreendido, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, a conduta, a qualificação e os antecedentes do agente. Viu então? O próprio delegado de polícia, ele pode justificar as razões que levaram à classificação do delito. Então, isso é uma exceção a essa regra que traz que no inquérito policial o delegado de polícia não emite juízo de valor. Tudo bem? Então, o delegado de polícia federal, quando ele está apurando um crime de tráfico ilícito de entorpecentes, ele pode ali, no inquérito policial, impor um certo juízo de valor? Pode, porque você tem o artigo 52, inciso 1º, da Lei de Drogas, que permite essa situação. Ok? Tudo bem? Questão 24. O prazo para a conclusão do inquérito à autoridade policial remete os autos ao juízo competente, relatando sumariamente as circunstâncias do fato, sendo-lhe vedado justificar as razões que levaram à classificação do delito. E aí, olha aí que interessante, fim do prazo para a conclusão do inquérito, a autoridade policial remete os autos ao juízo competente, é isso mesmo? Relatando sumariamente as circunstâncias do fato, sendo-lhe vedado justificar as razões que levaram à classificação do delito. Essa foi uma prova de delegado de polícia. E aí, conforme eu mostrei para vocês, e tem que tomar um certo cuidado, quando a questão de prova traz que é vedado justificar, que o delegado de polícia não pode justificar as razões que levaram à classificação do delito, se você responde certo, você está afirmando que em qualquer circunstância,
o delegado de polícia não pode justificar as razões que levaram à classificação do delito. Em qualquer circunstância? Ou tem exceção? Tem exceção na lei de drogas. Então essa questão, ela está errada. Tudo bem? Entenderam então? Então, meus amigos, minhas amigas, tomem cuidado com essa questão do juízo de valor no inquérito policial, principalmente se envolver competências da Polícia Federal. Características da persecução penal, então, você tem o delegado de polícia, 12.830, que preside o inquérito. Em tese, ele não vai emitir juízo de valor. E será que ele vai entregar o inquérito ao titular da ação penal? No sistema acusatório, quem é o titular da ação penal? Ministério Público. E o que eu afirmei para vocês? Não vai ematir o inquérito policial ao titular da ação penal. Por quê, professor? Porque lá no CPP, artigo 10, parágrafo 1º, a autoridade fará minucioso relatório, autoridade policial, tá? Fará minucioso relatório do que tiver sido apurado e enviará os autos ao juiz competente. Então você tem aí que alguns autores, doutrinadores, melhor dizendo, já disseram que não é o juiz competente, que esse dispositivo não foi recepcionado. Então pode ser entregue ao Ministério Público, conforme a praxe processual. Olha, pessoal, tem que tomar cuidado, porque o STF já julgou isso, não é a posição do STF. Ou seja, a posição do STF é seguir o artigo 10, parágrafo 1º. Olha só que coloquei aqui para vocês, ó, observação. Autores mais modernos de processo penal defendem que o parágrafo 1º do artigo 10 do CPP não foi recepcionado pela Constituição. Não é a posição do Supremo Tribunal Federal. E teve uma resolução do Conselho de Justiça Federal que foi até impugnada, que dizia, né, que era permitido enviar o inquérito policial para o Ministério Público. Então você tem aqui, ó, resolução 03 de 2009, Conselho de Justiça Federal, também foi impugnada pelo Supremo, na ADI 4.305, não há previsão aí de julgamento. Tudo bem? Ok. Agora vamos lá. Quando analisa aqui essa seguinte pergunta, o que o juiz faz com o inquérito policial que recebeu, sendo crime de ação penal pública? E aí? Então, só para resumir o que acontece, né, com o inquérito policial, principalmente envolvendo a Polícia Federal, o delegado de polícia terminou o inquérito policial, ele vai enviar para o juiz. O juiz pede vistas ao MP. Ao pedir vista dos autos ao MP, o MP tem 4 opções dentro de uma situação de ação penal pública lá. Ação penal pública, tá bom? Quais são as opções? Primeiro, o Ministério Público, se ele entende que há indício suficiente de autoria e materialidade, ele vai oferecer a denúncia. Tudo bem? Então vamos lá. Situação 1. Oferecer a denúncia contra a pessoa suspeita de ter cometido o crime, caso entenda que já há indícios suficientes de autoria e prova de materialidade. Legal. Ah, mas e se o MP vê o seguinte? Não tem indícios suficientes, eu preciso de mais provas. Ele pode requerer ao juiz, olha que doideira, né? O Ministério Público, ele vai requerer ao juiz para que o juiz devolva os autos para o delegado e o delegado, ele tente ali colher mais indícios de autoria e materialidade, elementos ali que são informativos para o inquérito. Então, situação 2, está lá, ó, requerer ao juiz que devolva os autos ao delegado de polícia para que sejam realizadas novas diligências investigatórias, se entender que ainda não há elementos informativos suficientes. Ah, mas professor, e se não for esse segundo caso aqui? Então, o que vai acontecer? O próprio Ministério Público, ele pode promover o arquivamento. Promover o arquivamento não significa que ele vai arquivar. Ele vai solicitar ao magistrado para que o magistrado arquive, conforme o artigo 28 do CPP, salvo engano. Então você tem lá, requerer ao juiz o arquivamento do inquérito policial, caso conclua que não há crime ou que não existem provas suficientes, mesmo já tendo feitas todas as diligências investigatórias. E aí, só para complementar e agregar valor,
Claro que você vai aprender isso de forma mais detalhada com o professor de Direito Processual Penal, quando o próprio Ministério Público ele solicita o arquivamento do inquérito, promove, na verdade, é assim que traz o Código de Processo Penal, promove o arquivamento para o magistrado. Bom, tem que tomar um certo cuidado, porque o magistrado, se ele concordar, ele vai arquivar. Futuramente, será que esse inquérito pode ser desarquivado? Pode. Porque o arquivamento do inquérito, ele se equipara, olha o que eu vou dizer, hein? Ele se equipara à coisa julgada formal. O que é coisa julgada formal? A coisa julgada formal, ela praticamente se equipara a uma sentença no processo, e essa sentença foi de primeira instância. É uma metáfora apenas. Se eu tenho uma sentença em primeira instância, isso significa que pode haver, olha que interessante, hein? Pode haver ali um prazo, em tese haverá um prazo para que se interponha um recurso. Então o processo ainda não terminou, perfeito? Então coisa julgada formal significa que o processo ainda não terminou. Foi uma decisão do Poder Judiciário e o processo não terminou. Tá. E o que é a coisa julgada material? A coisa julgada material é aquela em que o processo ele já se concluiu, ou seja, o processo terminou. No inquérito policial, ou inquérito em si, quando ele é arquivado, ele se equipara a uma coisa julgada formal, ou seja, se surgirem novas provas, esse inquérito que estava arquivado pode ser reaberto. Até aí tudo bem. E aí existem alguns posicionamentos, vou citar só alguns, pelo amor de Deus, tá? Não sei todos. Por exemplo, quando você tem que o inquérito ele é arquivado porque o fato é atípico, o inquérito policial ele se equipara a uma coisa julgada material, ou seja, ele não pode ser desarquivado nunca. Perfeito? Existe ali alguns posicionamentos que, apesar de serem divergentes, quando você tem excludente de punibilidade, quando você tem excludente de culpabilidade, aí você vai confirmar aí com o seu professor de Direito Processual Penal, que nesses casos, apesar de ser divergente, você tem posicionamentos que entendem que o arquivamento do inquérito policial nessas duas situações, nessas duas últimas, geram ali a coisa julgada material. Tudo bem? A intenção é só agregar um pouquinho de valor para você ter uma aula mais completa. Bom, então o próprio magistrado pode solicitar o arquivamento, o próprio Ministério Público, ele pode promover o arquivamento. Essa é uma função dele. Qual é a outra situação que o Ministério Público pode fazer quando ele recebe, quando, na verdade, o magistrado pede vistas aos autos do inquérito? Bom, o Ministério Público, você viu, pode oferecer denúncia na ação penal pública, ele pode promover o arquivamento, ele pode devolver ao juiz, dizer o seguinte, olha, preciso que se colha mais provas, ou ele pode suscitar, olha só, hein, o membro do Ministério Público, ele pode suscitar que o magistrado decline a competência. Então ele fala o seguinte, magistrado, essa competência não é sua, essa competência não é de juiz de direito, essa competência é da Justiça Federal. Então o membro do Ministério Público pode fazer isso, perfeito? E aí nessa situação, o que vai ocorrer? O magistrado concordando declina a competência. Se o magistrado não concordar, aí meu amigo, nesse caso específico, existem ali posicionamentos divergentes, ou seja, não pacíficos, em relação ao entendimento em que o próprio magistrado ele entende ser competente. Aí nesse conflito você tem ali um certo recurso, vamos colocar entre aspas, né, à autoridade superior. Então da magistratura. Então nesse caso aqui, quem vai decidir vai ser a instância superior, se é competente ou não. Dependendo ali da situação, pode ser STF, STJ, assim vai. Tudo bem? Mas eu coloquei tudo isso aqui para vocês. Então na tela, por gentileza, ao analisar
esse dispositivo aqui da competência da Polícia Federal, complementando aqui a nossa aula, perfeito? Tá lá, ó. Eu tenho 4. Requerer ao juiz que decline competência ou que suscite conflito de competência caso avalie o atual juízo, que o atual juízo não é competente para apurar a investigação. Tudo bem? Ok, beleza? Às vezes você pode estar se perguntando, mas professor, essa situação aí de entender o processo penal, enfim, você como professor de constitucional, né, até pode ser interessante, mas não está extrapolando muito a sua competência? Bom, meus amigos, eu vou ser sincero. Eu sou especialista na área de segurança pública. Eu tenho especialização na área de segurança pública. Por isso que eu tenho essa noção do direito penal e do direito processual penal. E todas as vezes que eu ministro um curso de segurança pública, inclusive eu já ministrei esse curso na TV Justiça, lá no programa Saber Direito, eu sempre entro ali no mérito do processo penal e do direito penal. Não tem como dar uma aula de segurança pública me furtando aí dessas áreas interessantes que é o processo penal e o direito penal. Tudo bem? Perfeito. Outra característica que nós temos, então, dentro de um inquérito policial, que é competência ou da Polícia Civil ou da Polícia Federal, é a questão do contraditório. Será que cabe o contraditório em inquérito policial? Existe uma corrente, que é a majoritária, que diz que não cabe contraditório em inquérito policial. Mas, para ser sincero para ti, para mim aqui, nessa aula, que é voltada para concurso público, o que importa é o que já foi cobrado em concurso público. E em concurso público já foi cobrada a corrente minoritária que diz o seguinte: o único inquérito policial que cabe o contraditório é aquele inquérito policial investigado pela Polícia Federal, envolvendo uma requisição do ministro da Justiça, quando se tem ali uma expulsão de estrangeiro. Essa situação, ela estava no anterior estatuto, no revogado, né, Estatuto do Estrangeiro. Estava lá, expressa. E aí veio a Lei de Imigração, que revogou o Estatuto Estrangeiro. Mas a doutrina, ela ainda perdura minoritária, ela ainda perdura nesse posicionamento. O que é importante destacar aqui para vocês é que isso já foi cobrado em concurso público. Então é isso que interessa. Então vamos analisar na tela? Vamos lá. Jogando aqui na tela, eu tenho o seguinte, olha lá. Cabe contraditório no inquérito policial? Então tá lá, hein? Será que cabe contraditório no inquérito policial? A antiga, ou melhor, o antigo Estatuto do Estrangeiro, dizia que o único inquérito policial que se admite o contraditório é aquele instaurado pela Polícia Federal a pedido do ministro da Justiça envolvendo a expulsão do estrangeiro. Legal. Ok? E aí você tem ali, tivemos uma questão de prova, que foi a questão número 25, que trouxe: no inquérito policial instaurado por requisição do ministro da Justiça, objetivando a expulsão de estrangeiros, o contraditório é obrigatório. Sabe qual foi o gabarito dessa questão? Correto. Gabarito oficial? Correto. Ah, mas professor, o Estatuto Estrangeiro, ele foi revogado, verdade, mas ainda tem posicionamento minoritário que mantém essa ideia de caber contraditório no inquérito policial. Tudo bem? Ok. Outra pergunta interessante que o aluno que estuda para a área policial, que está estudando a segurança pública, tem que saber, já que a Polícia Federal e a Polícia Civil, elas atuam mediante inquérito, qual é o prazo que se tem para o inquérito ser concluído? Aí você responde: vai depender, professor. Porque o prazo para o inquérito ser concluído depende se o indivíduo está preso ou se ele está solto, não é verdade? Então tá lá, ó. Inquérito, competência, preso, solto. Se for um inquérito, né, de âmbito estadual, esse inquérito ele tem que ser concluído no prazo de 10 dias, e são 10 dias improrrogáveis. Tudo bem? Então vamos lá. 10 dias improrrogáveis, se o indivíduo estiver preso, claro, né? Se o indivíduo estiver solto, o inquérito policial tem que ser concluído no prazo de 30 mais 30, ou seja, 30 dias, prorrogável apenas uma vez. Tá aí, ó. Isso no âmbito estadual. Estão deixando claro aqui, ó.
âmbito estadual, o inquérito policial tem que ser concluído no prazo de 10 dias, sem prorrogação, e se estiver preso, e estiver solto, 30 mais 30. Tudo bem? Inquérito policial que seja em âmbito federal, de competência da Polícia Federal, se o indivíduo estiver preso, tem que ser concluído em 15 dias, admitida uma prorrogação. Então está lá, 15 mais 15. E se o indivíduo estiver solto, professor? 30 mais 30. Tudo bem? Inquérito policial que é elaborado pela Polícia Militar, se o indivíduo estiver preso, o inquérito policial ele tem que ser concluído no prazo de 20 dias. E se o indivíduo estiver solto, 40 mais 20. Ok? Então tá lá, 40 dias solto com prorrogação de 20 dias. Fechado? Fechado. Na lei de drogas, o inquérito policial, se o indivíduo estiver preso, tem que ser concluído em 30 dias, admitida uma prorrogação. Tá aí, ó. E se o indivíduo estiver solto, professor? Se o indivíduo estiver solto, o inquérito policial tem que ser concluído no prazo de 90 dias, prorrogado uma única vez. Então tá lá, 90 mais 90. Tudo bem? Crimes contra a economia popular. Crimes contra a economia popular, o inquérito policial, se o indivíduo estiver preso, ele vai ter que ser concluído em 10 dias. Se estiver solto, não muda, 10 dias também. Ok? Perfeito? Tá, então, você tem os prazos do inquérito policial que vão variar. Se o indivíduo estiver preso ou se o indivíduo estiver solto, tá bom? E aí vamos lá, tem um detalhe interessante, que é o seguinte. Esse prazo para a conclusão do inquérito policial, apesar de estar aqui nessa tabela, será que ele pode variar, ele pode ser diferente do que se encontra aqui na tabela? Pode. Então vamos imaginar a seguinte situação hipotética. O indivíduo, ele teve a sua prisão temporária decretada. Prisão temporária, em regra, tem um prazo de 5 dias, prorrogar por mais 5. Não é isso? 7.960 de 89. Legal. Esse indivíduo cometeu um crime federal. Qual é o tempo para a conclusão de um inquérito policial em âmbito federal? Se o indivíduo estiver preso, 15 dias por mais 15. Mas como foi decretada a temporária dele, e essa temporária não envolve nenhum tipo de crime que seja tráfico, né, ou afins ali ao tráfico, então a temporária 5 mais 5, significa que o inquérito policial, mesmo o indivíduo estando preso, ele não pode ser concluído em 15 dias. Ele tem que ser concluído no prazo total da prisão temporária, ou seja, em 10 dias. Entenderam? Vamos fazer o seguinte, eu vou colocar essa observação aqui para vocês. Estão na tela, por gentileza? Quando eu analiso aqui na tela, nossa tabelinha, vou colocar essa observação na parte lateral. Então tá lá. Na parte lateral, você observa que está escrito o prazo para a conclusão do inquérito policial ordinariamente será regido pelo prazo da prisão temporária. Então, inquérito policial na prisão temporária, ele tem que ser concluído pelo prazo da prisão temporária. Certo? Tudo bem? Beleza, né? Então, vamos lá. Aí você tem um certo... Depois que você entendeu toda essa dinâmica, né, penal, processual penal, da atuação da Polícia Federal, você tem aí uma análise mais assim, constitucional, né? A Polícia Federal, ela vai apurar infrações penais, então, que são crimes e contravenções. E esse crime e contravenção pode ser contra a ordem política e social, ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União, ou em detrimento de autarquias federais, ou empresas públicas federais. Tá aqui, ó, autarquias federais e empresas públicas. Depois eu vou fazer o seguinte, olha. Como o nosso bloco, ele praticamente já está se esgotando, e eu vou entrar na análise efetivamente constitucional e da Lei 10.446, com a inovação, né, da atuação da Polícia Federal. Vamos trabalhar isso no próximo bloco, pode ser? Então, próximo bloco, te aguarde aí com essas competências da Polícia Federal, especificamente até com alteração recente de 2 semanas atrás
né, da atuação, da atribuição da Polícia Federal dentro da Lei 10.446. Ok? Forte abraço, fique com Deus. E aí, galera? Beleza? Então, pessoal, estou aqui concluindo essa segunda etapa, né, da nossa aula de hoje. E aí eu vou trabalhar, daqui a pouquinho, ainda vou gravar, que eu vou gravar até às 5 horas. E aí eu vou gravar mais um bloquinho de meia hora, 40 minutos, trazendo essas competências da Polícia Federal. Se vocês gostaram, enfim, tiver alguma crítica, alguma sugestão, né, interessante, mande para mim no direct. Ah, professor, fica melhor dessa forma, ou de outra forma, enfim, né? Pode trazer o seu feedback, que é sempre importante. Beleza? Ó, forte abraço, muito obrigado por tudo, tá? A intenção é ajudar.